Oi, gente, tô de volta com a segunda parte da entrevista com a Josiane Ferreira. Tá sendo incrível, né? Agora, nesse vídeo de hoje, você vai ver a segunda parte da entrevista, na qual ela faz uma demonstração de como funciona uma sessão da terapia de constelação familiar sistêmica. Fica até o final e não esquece de compartilhar com quem você gosta, que vai ajudar, eu tenho certeza, porque eu já passei por isso. E foi fundamental na nossa transformação. Bom, gente, agora a gente vai acompanhar uma demonstração de como a Josi atua com a constelação familiar. É com você, Josi. Então, como eu tinha falado para você, né, eu uso bonecos, mas também a gente pode estar usando pessoas ou até mesmo o cliente, o terapeuta, sentindo o seu próprio corpo. Então, como eu falei, não é místico, mas todos nós somos envolvidos por energias inconscientes que se manifestam na nossa mente, no nosso corpo. Isso seria, a gente pode chamar de um campo energético? Sim, é um campo energético, mas que então que a gente não vê, mas ele existe. Sim. Tá? Então eu não tô vendo aqui que tá passando ondas de internet, de TV, mas elas existem. A mesma coisa na nossa vida, a gente carrega um campo de todas as coisas que aconteceram na nossa vida. E quando a gente vem num processo com bonecos, pudéssemos estar sendo convidados a olhar para uma questão. Então, vamos imaginar que aqui vem uma pessoa que está falando sobre o relacionamento dos pais, e ela coloca os pais, e aí o cliente olha para os bonecos, mas não é o boneco que vai trazer essa informação, é o olhar do cliente para os bonecos, e aí pode vir memórias. Então, como está num campo de informação, essas memórias vão vir para o cliente e também para o terapeuta, porque existe um processo de neurônio espelho, em que eu olhando para você, eu consigo me comunicar com você, essa emoção, esse sentimento. Então, quando nós entramos em rapport, que é conexão com o outro, tanto de corpo, mente, essa informação do neurônio espelho vem. Então, às vezes, o cliente vai dizer assim, vai vir as perguntas certas para o cliente, por quê? Porque ele acessou essa informação. Então, como que você se sente em relação aos teus pais? Ou, de repente, o cliente vai sentir no campo essa informação e vai pedir assim, com licença, deixa eu colocar uma presença aqui. Tá? Eu sinto, de repente, que tem uma presença de uma mulher e de uma criança. O que isso significa para você? Daí as pessoas dizem assim, nossa, mas isso foi mágica, é algo paranormal? Não, foi dos teus neurônios espelho, do teu campo de informação que eu acessei essa pergunta. Eu fiquei olhando para isso e parece que, como no painel aqui, eu sentisse falta. De repente, o cliente, eu vou contar esse fato, que foi uma pessoa que me contou que era ele, a irmãzinha, a mãe e o pai, e ele tinha uma coisa assim que atrapalhava muito na vida dele, que ele não sabia o que era, mas ele queria concretizar sonhos e não conseguia chegar lá porque tinha uma coisa que ele se sentia amarrado. Aí eu coloquei essa aqui e a pessoa me perguntou, Josi, será que esse problema que eu tenho é que quando a minha mãe me teve, ao mesmo tempo que eu era bebezinho, nasci e fui para casa da minha avó, para a mãe cuidar, ser cuidada, o meu pai vai com a vizinha, tem relações sexuais com a vizinha e tem uma criança. E aí eu soube que a minha mãe sofreu muito com essa história, mas nunca mais ninguém falou nada. Eu não sei nada dessa mulher e dessa criança, mas eu sei que um tempinho aí depois nasceu uma irmã. E eu não sei de nada disso. Será que isso tem alguma coisa a ver? Eu disse, mas por que que veio essa memória para você agora? Disse, não, é por causa que você colocou isso aqui, me veio a ideia. Eu disse, sim, eu estava sentindo que tinha. E você acha que realmente é o que eu coloquei aqui, que é uma menina? Ele disse, sim. Daí
Quanto que isso te incomoda a vida toda? Nossa. A vida toda. Só que eu nunca perguntei nada, porque se fala nesse assunto, minha mãe chora. Então, de forma inconsciente, foi mandada uma mensagem dizendo assim: para dar certo, a gente não fala mais. Agora eu ouvi falar, mas é um segredo de família, ninguém fala. Não quer dizer que esses filhos aqui não estão sendo afetados, porque eles sentem que tem uma irmã excluída e que tem uma história não resolvida aqui. Sim. Então, muitas vezes na constelação vem informações que a gente chama que é segredos de família. Mas não é um segredo total, é algo que foi tão proibido ser falado que as pessoas simplesmente eu não falo mais. Então, é como se enterrasse e o sentimento das pessoas que chegam depois na família explode isso nelas. Explode porque o que aconteceu, tá? Ele sentia não merecimento de conseguir ser feliz. Então, na alma dessa pessoa, que na época que era criança que aconteceu esse fato, tem uma pessoa que de repente não teve as mesmas condições para ele e inconscientemente é como que eu não mereço ser feliz. O único movimento dele conseguir fluir na vida, vamos imaginar que essa história aqui, ok, aconteceu essa história no passado, tem esse problema. Mas agora, você como adulto, tá? Como que você pode olhar para isso? Como que você pode olhar para essa história? O detalhe, eu disse, aonde está a tua mãe e o teu pai, que você ainda nunca foi, eles te proíbem? Não, eles já são mortos. Então a fidelidade a esse segredo familiar, eles já estão mortos. E aí ele teve toda uma crise de dizer como que é. E essa, então já era essa mulher falecida, esse homem falecido, mas a confusão do menino ainda estava com ele. Sim. Porque ele teve que a vida toda, e ele disse assim, eu tinha impressão na escola que falavam que aquela menina era minha irmã. Então imagine no coração do menino, sabendo que, e ela depois, ele teve coragem, através da terapia, a querer olhar esse problema. Sim. E aí, ela já também não era uma menina, mas ela também tinha as dores da menina dela. E aí ela pôde olhar para esse irmão e dizer, você é meu irmão, você é minha irmã. E esse foi a história dos adultos que aconteceram, sinto muito. E aí quando ele conseguiu ver que ela estava bem e conseguir perceber que ele não fazia parte desse problema, ele conseguiu olhar para a felicidade dele. Que coisa impressionante. É muito impressionante, né? Sim, então assim, muitas coisas a gente pensa assim, na minha família é perfeita. Eu sou a família Margarina, né? Mas dentro de famílias existem segredos, abusos, traições, exclusões, abandonos. E essas dores, elas vão ficar impactando as pessoas de uma maneira, mesmo que a gente faça de conta. Enquanto não resolve, fica circulando na vida da pessoa. Fica circulando, porque imagine a dor de uma criança. As pessoas apontando, essa é tua irmã. A criança curiosa. A criança interessada em saber, nossa, uma irmã. Mas aí ela cresce com aquilo que é proibido, porque se eu tocar nesse assunto, minha mãe sofre. Se eu tocar nesse assunto, é um problemão que tem na minha família. Então deixa quieto, né? Deixa quieto, eu não falo mais nisso. Então, quantas coisas que a gente decidiu que pelo melhor vamos ficar em silêncio. Então, essa é uma história.
né? Então, assim, para você ter entendimento que o que é esse campo de informação. Eu, como terapeuta, acessei essa dor inconsciente através dos neurônios espelhos que veio essa presença dessa mulher e dessa menina. Não foi nada paranormal. Sim. Foi essa informação sistêmica é a informação que o cliente carrega, que está emitindo o quê? Energia. Porque como ele teve que manter tanto em segredo, ele como se ele tivesse ocultado para não causar mais dor, né? Isso. Nos pensamentos sistêmicos de terapia, eles chamam que é amarra sistêmica. Essa pessoa está amarrada com uma história, ela está carregando essa história, ela não consegue ir para frente, e aí ela fica com a vida dela bloqueada. Muito interessante. Como que E quando ele começou a lidar com isso, ele conseguiu se libertar e seguir a vida dele. Isso. Tem um outro mecanismo inconsciente que vamos imaginar que tem esse pai, essa mãe e esses filhos. E o pai tem essa amante, ok? Sim. E aí vamos imaginar que a pessoa tem esse problema na vida. Vamos imaginar uma outra situação. Que esse cliente se torna adulto e ele sente essa amarra sistêmica. Só que ele fez de conta que ele esqueceu, tá tudo bem, a vida é assim. Ele conhece uma mulher e ele tem esse problema aqui. Aí ele olha para a família dele e diz: como é ter uma família? Vamos imitar o padrãozinho da família? Uau. Inconscientemente, esse homem diz: vou ter um casamento diferente que papai e mamãe. Nunca vou trair. Nunca. Eu nunca vou querer ter um filho. Aí a mulher engravida e tem um filho. O filho dele tá lá junto com o problema. Aí aparece uma mulher na vida desse homem, lá no trabalho, não é a vizinha mais. Vamos colocar uma mulher aqui, do trabalho. Só que eles estão numa crise. E ele, de repente, sai do trabalho e tem um encontro com essa mulher e tem um filho. Repetiu o padrão mesmo não querendo. Mesmo se esforçando para não ter, ele teve. Teve. É como ele olhasse para a mamãe e dissesse: mamãe, a minha esposa não é melhor que você. Vou arrumar aqui. Não é melhor que você. Ela sofre como você, mamãe. Papai, eu não sou melhor que você. Eu também errei como você errou. Que aqui, como eu falei no primeiro vídeo ali, que é a fidelidade familiar. Ela pode ser uma fidelidade do segredo, mas ao mesmo tempo eu descubro o segredo, eu rompo e consigo trazer uma solução. Como que a minha solução, inconscientemente, é também manter o padrão para dizer que eu sou fiel, meu pai. Isso, porque eu não sou melhor que você. Que loucura. Porque todos nós vamos querer ser felizes. A gente tem o objetivo de ser feliz. Só que a gente não consegue, às vezes, romper com os padrões. E isso que eu estou dando, essa lei sistêmica de pertencimento e fidelidade, pode servir, vamos imaginar que não é traição, vamos imaginar que é alcoolismo. Então é como que meu pai tem um problema de alcoolismo e eu nunca quero. É como essa doença fosse fidelidade ao papai, dissesse: eu não vou ser melhor que você. Então às vezes a criança olhou pro pai e diz: nunca vou beber, nunca vou me tornar um alcoólatra como você, pai. E aí quando a pessoa vai para a fase adulta, perdeu o emprego, começou a beber. Como que tivesse um padrão de fidelidade ou de solução para a dor semelhante ao que já foi vivido na família. Entendi. Que interessante, é muito impressionante como as relações de família vão de geração em geração
até alguém conseguir identificar e se tratar de uma maneira que rompa com esses padrões, Isso, né? quando eu trabalhei com família, com assistência e atendendo famílias, eu atendi muitas mulheres com violência doméstica também. E a gente, falando com essas mulheres, elas diziam assim, poxa, eu prometi que nunca eu iria querer ter um relacionamento igual a minha mãe, apanhar do meu marido, mas a minha avó apanhou, a minha mãe apanhou, e agora ele começou a me bater também. Então, assim, o que dentro do meu comportamento faz com que eu me conecte com pessoas ou situações, aí é o pensamento sistêmico vai dizer, é teu modelo mental, as amarras sistêmicas que estão mantendo você dentro desse padrão de adoecimento. E isso a gente pode dizer para doenças, para a questão da prosperidade, por relações familiares. E é muito revelador, né, Josi? Isso, porque quando a pessoa toma consciência que ela está repetindo, porque às vezes ela escuta, nossa, eu acho que é isso o meu problema. Mas às vezes eu vejo muitas vezes o que a pessoa acha não é. Porque às vezes a gente acha uma coisa, mas quando se vai para a sessão, para a técnica, a gente vê que aquele problema não era o problema. Então esse que foi o que a experiência me foi levando a desenvolver. É não ir na história que nós estamos contando para nós mesmos. Aquela que a gente é como se quisesse se enganar para manter o padrão, não é? Sim, ou até mesmo para ganhos secundários. O que eu estou ganhando contando essa historinha? Sim. Eu estou contando essa historinha que eu nunca quis ser igual a minha mãe, e eu estou falando, mas eu estou agindo como a minha mãe. Então, o que eu estou ganhando a nível secundário? O secundário é dizer assim, mãe, eu não sou melhor que você. Então, você pode falar uma história, no pensamento sistêmico é tudo que eu olho para trás e acuso, julgo. Eu não gosto de você, mãe, porque você foi uma mulher fracassada, foi casado com meu pai, apanhou, teve uma vida desgraçada, nunca vou ser como você, mãe. A nível inconsciente, você está apontando lá, lembra apontando para os 4 dedinhos para você, dizendo assim, mãe, eu julguei você, agora terei uma vida semelhante a você. Então, nas terapias sistêmicas, a gente também ensina o cliente como ele olhar para a própria história dele e não julgar. A gente só se liberta quando a gente não julga. Quando a gente consegue olhar para a nossa história e entender que as pessoas conseguiram viver como elas puderam. Foi possível delas viverem. E também, o que tem atrás dessa mamãe? A vovó, a bisavó, a tataravó. Não começou daqui, né? Não começou daqui. Como que foi essa história? Como se chega esse homem? Eu vejo, às vezes, traições, assim, filhos fora do casamento. Vem um homem aqui pedir assim, Josi, me ajuda. Eu não consigo parar de trair. Eu entro no relacionamento e penso, não foi com essa mulher. De repente, quando eu vejo, eu estou traindo novamente. Aí a gente foi ver a história dele. Ele conseguiu lembrar desde o tataravô, que o tataravô sempre tinha outra família. Que loucura. Como fosse tradição da família. Ter a traição. Manter os relacionamentos triangulares. Então é sempre 3 pessoas que existem no relacionamento. Quando eu tô em 2, tá incompleto. Que loucura, né? Então é sempre, como nessa história, sempre 3 pessoas envolvidas. E acaba dando triangulação com os filhos. Sempre também eu, essa mulher e meu e os filhos. Então sempre as pessoas estão repetindo esses padrões. Nossa, que maravilhoso. Isso. Gente, essa foi a demonstração. E eu vou agora encerrar a entrevista com a Josi só com a última pergunta. Todo mundo que quer pode ser um terapeuta sistêmico? Eu considero que a pessoa tem que ter um chamado no coração dela, na vida dela. Então, assim, se ela sente esse chamado, que ela sente que ela quer colaborar com a vida das pessoas, ela tem que saber que antes disso ela tem que se curar. Eu nunca vi
ninguém se tornar um terapeuta sistêmico familiar sem o autocura dela. Então ela teria que entrar numa formação inicial para ela saber as terapias, vivenciar técnicas, curar a história dela, para depois ela poder ser um auxiliar no desenvolvimento das outras pessoas. Porque quando a gente tem um livro sistêmico que é a Ordem da Ajuda, quando nós queremos salvar os outros, é porque nós queremos ser salvos. Nossa, que interessante. Então, primeiro, antes de eu salvar os outros, eu tenho que salvar a mim mesma. Quando eu estiver curada, eu consigo curar outras pessoas. Então, a pessoa que quer ser uma consteladora, uma terapeuta familiar, ela precisa estar disponível para seu autodesenvolvimento, sua própria cura. E para depois ela poder estar auxiliando outras pessoas. Nossa, que é lindo isso, né? Sim. É muito lindo, gente, a gente poder, quem tem esse chamado, já pesquisar e ir com os melhores, né? Para poder ter uma base importante. Josi, eu quero agradecer demais essa entrevista. Foi uma honra poder trazer essa entrevista para o nosso canal e eu espero que a gente possa ter outras entrevistas, porque é um assunto que é muito abrangente, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem assistindo. Eu vou deixar os contatos da Josi, porque ela faz a terapia online também, para quem se interessar, procurar por ela. Eu posso dizer que ela fez diferença na minha vida. Eu tenho um filho adotivo, como vocês sabem que eu tenho um vídeo aqui no canal falando, e ela ajudou muito na vida dele. E é uma outra história que eu posso contar com mais detalhes depois. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Incrível, né, gente? A doutora Josi, ela é fabulosa, ela é fantástica. Então eu fico muito feliz de ter compartilhado essa entrevista com vocês e poder mostrar para vocês como a constelação familiar e a terapia sistêmica podem ajudar no processo de transformação na vida das pessoas, destravar a prosperidade, destravar qualquer coisa que possa estar impedindo você de crescer. Então, não esquece de compartilhar com alguém que você ama e até o próximo vídeo. Vem muita coisa boa por aí. Um beijo e tchau, tchau.